Fala aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde aí. Pessoal, esse vídeo, né, é justamente para falar um pouquinho aí com vocês a respeito de um filme, né, que eu resolvi aí trabalhar com, com os alunos em sala de aula, que é um filme muito interessante, né? O famoso filme Um Sonho de Liberdade, um filme, né, com a participação aí do Tim Robbins, né, do Morgan Freeman. É um filme muito legal, pessoal, e que ele trata de algumas questões muito importantes, né? Só fazendo aí um breve resumo desse filme para vocês, a história de um advogado que é preso, acusado e preso e sentenciado, né, à prisão perpétua, né, acusado de ter matado a mulher e o amante dela. Então, esse filme, pessoal, é um filme que trabalha, né, com essa noção de prisão, com essa noção de injustiça, né? Afinal, a pessoa ela vai presa injustamente e tem que viver o dia a dia na prisão. Tem que viver o dia a dia naquela prisão violenta, aquela prisão, aquela prisão em que coisas ruins acontecem, em que os seres humanos são colocados ali muitas vezes à prova, né? E precisam, de certa forma, se apegar a certas coisas, né, para conseguir sobreviver naquele ambiente tão violento, naquele ambiente tão inóspito, né? Então, é um filme bem legal, certo, pessoal? Um filme muito interessante, tá? Para trabalhar certas questões aí com os alunos, né? Trabalhar noções aí de resiliência, de como que a gente consegue, muitas vezes, encontrar valorizar pequenas coisas, né, que acontecem no nosso dia a dia, como que isso pode nos ajudar, né, a nos desenvolvermos como seres humanos, como pessoas. E é um filme muito interessante, um filme que trabalha com essas questões, né? Quem já viu o filme sabe do que eu estou falando, né? Se não viram o filme ainda, eu recomendo que vejam o filme, tá? Então, um filme que traz, né, muitas questões aí para ser trabalhadas, né? Para serem trabalhadas aí com os alunos, né? Porque eu sempre falo para eles, né, pessoal, a pandemia, quer queira, quer não, ela mexeu bastante com as pessoas, com muitas vezes as formas, né, das pessoas se relacionarem, como as pessoas é, se enxergarem, né, as relações sociais, mexeu biologicamente, fisiologicamente com as pessoas, tá? Então é importante, né, pessoal, é importante a gente frisar, hoje é dia 30 de maio de 2022, que a pandemia, apesar de ter diminuído por conta da vacinação, né, os casos aí e as mortes, ela ainda não acabou. Então eu mesmo, né, a gente faz uso, né, minha máscarazinha tá aqui, ó, a gente faz uso de máscara aí. Então, enfim, a pandemia mexeu com a gente, né? Então é importante, né, pessoal, a gente aí em sala de aula, a gente trabalhar com essas questões, que quer queira, quer não, mas elas ajudam a gente voltar, a gente pensar numa certa normalidade, a gente ter aí uma perspectiva, uma esperança, né? Muitas vezes ali de inserção novamente numa sociedade, né? Numa sociedade de uma forma um pouco mais tranquila, né? A gente está buscando aí as sociedades, né, a brasileira, a se inserir de uma forma um pouco mais plena nesse contexto todo pelo qual a gente passou e está passando. Então é muito importante. O filme, acho que ele traz um pouco disso, né, pessoal? Ele traz um pouco dessas noções de esperança, né? Fica essa mensagem, né? Apesar da longa travessia, né? A gente não pode nunca perder as nossas esperanças, né? A gente tem que sempre ficar atento a essas questões que são colocadas para a gente, certo? Então é muito interessante. O filme trabalha com a noção da gente buscar, né, pequenos prazeres no nosso dia a dia para a gente liberar a dopamina no nosso cérebro, né? E tentar ficar longe aí de certas situações, tá? Então é muito importante, pessoal. É um filme que eu recomendo bastante, um filme muito bom, um filme que grande parte aí dos estudantes, né, é um filme que tem uma aceitação muito grande entre os estudantes, tá? E é um filme bastante interessante, pessoal, para a gente sempre começar a passar é importante a gente passar no início de um curso, né? Ou, por exemplo,
trazer, é um filme muito grande, então assim, não dá para passar em todas as aulas, senão a gente acaba tomando tempo demais, mas é um filme referência, certo? Um filme que a gente sempre, eu mesmo, eu sempre retomo o filme para quando existem essas situações, né? Quando a gente precisa, né, trazer novamente o aluno de volta é, para esse ambiente, né? Que a gente sabe, uma escola não é uma prisão, certo? Mas ela também traz aí várias situações, muitas vezes limite aí no dia a dia que os estudantes têm que lidar, né, em como se encaixar, como se estabelecer nessas situações, problema, né? E eles têm que desenvolver essas habilidades, né? Fora o conteúdo, né? Eu sou das áreas de ciências humanas, da área de ciências humanas, tá? Então, eu leciono aí há bastante tempo já, né, história, sociologia e filosofia, certo? E a gente aprende, né, a enxergar o aluno, a gente busca, né, apesar dos conflitos que existem, isso é normal, né? A gente tem que buscar enxergar os alunos os estudantes, né, com esse olhar um pouco mais humano, né, que é justamente a função um pouco aí das ciências humanas, né? Então, as ciências humanas, ela busca, né? Então, assim, eu não sou formado em psicologia, certo? Mas é interessante a gente, né, perceber certas questões, né? Tentar lidar com situações que às vezes fazem com que a gente que a gente não situações que muitas vezes não se debate, né, no dia a dia. Então é muito interessante, tá, galera? Então é um filme que eu recomendo, vale muito a pena aí você ver, tá? É um filme longo, né? Tem mais aí de 2 horas de filme, certo? No entanto, ele trata dessas questões, né? Um sonho de liberdade, certo? Vale muito a pena. Tá bom, galera? Então essa aí é a dica de hoje, tá? De um filme bacana, de um filme importante aí e como a gente pode trabalhar isso em sala de aula, né? Como eu estava falando, a gente tem que mexer com essa sensação, com as sensações, né? Muitas vezes o que faz com que a gente aprenda os conteúdos, né? É justamente às vezes a gente tá bem psicologicamente, tá bem aí de cabeça, né? Com os neurotransmissores mais ou menos aí equilibrados, né? Para que a gente consiga, de certa forma, aprender aquele conteúdo, certo? Que nós, professores, passamos, né? Para os estudantes, tá? Então é interessante a gente caminhar nesse sentido, beleza? Bom, galera, obrigado aí pela atenção, beleza? Se você gostou desse vídeo, dessa dica aí, tá? Curte aí e deixa os comentários aí, tá bom? A gente vai trocando ideia e vai se falando, beleza? Tchau, galera. Muito obrigado aí, a gente se fala. Tchau, tchau, valeu.